Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje a gente vai estudar e tratar a respeito dos conceitos de Piaget. Isso mesmo, um biólogo suíço que viveu entre 1896 e 1980. Bom, o Piaget, ele traz para a gente questões a respeito do conhecimento, a respeito do desenvolvimento, e ele trata o conhecimento como um conjunto de capacidades intelectuais, né, da ordem da cognição, que requerem aí uma visão mais global, uma visão de um entendimento alargado. A sua intenção como biólogo, né, a primeira intenção de Piaget foi de estudar o desenvolvimento e o pensamento desde a infância até a adolescência. E ele começou fazendo esses estudos e observações a partir dos próprios filhos. Para Piaget, a criança é um ser dinâmico, né? É um ser atuante. Ela interage com a realidade, com o meio ambiente, com outras pessoas, né? Desde o momento do nascimento. E é assim, desde o nascimento, que as pessoas acabam atravessando as fases do desenvolvimento cognitivo que Piaget identifica. E ele identifica os 4 estágios do desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório formal. Ele também vai tratar de conceitualizar alguns termos como assimilação, acomodação. Vamos lá estudar um pouquinho mais, resolver questão? Beleza. Não está inscrito no canal? Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado toda vez que chegar aqui um vídeo bacana, um material legal para você estudar, divulga para os amigos, pessoal, os conhecidos e também deixa o seu like. Bora lá! Bom, a gente está vendo que os conceitos de Piaget, eles se referem aos mecanismos, né, da inteligência, da cognição, e ele trata também desse desenvolvimento, né, também a partir da construção. Isso mesmo. Então, o Piaget também considera questões da construção que essas pessoas vão fazer a partir da interação, ó, da interação com tanto com o meio ambiente, certo? O meio ambiente, e aí não é só o meio ambiente, são os objetos do conhecimento e também com outras pessoas, certo? Ok? Então, vai haver aí esta interação, tanto do meio ambiente quanto com outras pessoas. Bom, se a gente olhar sob esse prisma, a gente vai ver que algumas estruturas cognitivas, elas não vão nascer prontas, né? Não nascem, já não estão organicamente instituídas aí no ser humano, né? Elas vão sendo construídas, elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo e desde o nascimento. E sempre a partir aí desta interação. Tanto dessa interação com o meio, com os objetos de conhecimento, como também de outras pessoas, desde o nascimento, e se parar para pensar, até antes do próprio nascimento, né? Mas o que Piaget nos traz a respeito disso tudo? A gente acabou de ver os estágios, né? Então, ele traz também essa questão da construção, da interação, e ele vai trazer os estágios, os estágios de desenvolvimento. Por que ele fala isso? Desenvolvimento. E por que o desenvolvimento? Por que o Piaget fala desses estágios, né, de desenvolvimento? Porque ele trata também da maturação, ele trata também desse nível de desenvolvimento das pessoas, e ele começou a observar que as pessoas passam pelos mesmos estágios, elas passam pelos mesmos momentos de maturação. Então, uma outra palavra-chave que é importante a gente gravar a respeito de Piaget é
maturação, ok? Ó, e isso tudo, essa maturação vai ter início para Piaget, né, a partir do nascimento com os atos reflexos, ou seja, com os reflexos. Então, por meio dos reflexos é que os bebês vão começar aí a se comunicar, vão começar a se interagir, né? Tanto com o meio ambiente quanto com outras pessoas, enfim, se refere então a um aspecto do desenvolvimento. Então, fica aí caracterizado nessa faixa etária, né, de bebês, este estágio sensório-motor. Por que sensório-motor? Porque ele está muito ligado às questões sensórias, né, de visão, de audição, de tato, de paladar, que vão aí interagindo. E isso vai se desenvolvendo, né? Vai num crescente, vai numa evolução até a adolescência. E com a adolescência aí fecha, né, esse desenvolvimento do raciocínio lógico, né, do operatório formal. Então, dessa maneira que o Piaget foi colocando também, junto com os estágios do desenvolvimento, ele foi colocando não só a questão da maturação, né, mas ele aborda também os esquemas. Ó, os esquemas de assimilação. Certo? E como é que ele trata, né? E não são só esses esquemas de assimilação, mas também são os esquemas de acomodação, esquemas de assimilação e acomodação. Ok? Bom, isso se a gente pudesse colocar, né, em termos bem didáticos, né? Seria aí alguma acomodação por parte das crianças, né, dos estudantes, e ele coloca que essas crianças, elas precisam, e aí que entra o professor, né, de situações desafiadoras, situações que gerem conflitos cognitivos, né, que gerem, e é por isso também que a gente pode atribuir ao Piaget essa propositura de resolução de problemas, né, porque ele propõe que o professor seja um mediador, que ele vai intermediar aí entre a pessoa, né, o estudante, e o conhecimento, e ele coloca aí que esse mediador deve oportunizar conflitos cognitivos, conflitos que gerem uma mobilização por parte do estudante para então tentar resolver esses conflitos, né? Tentar solucionar esses conflitos. Então, aí eles serão responsáveis pela construção do conhecimento. É por isso que fala, né, de construção, de interação, tanto com relação ao meio ambiente, questões de conhecimento, mas também com outras pessoas. Ele está falando também dessa questão, uma participação ativa. Então, o estudante tem uma participação ativa. O estudante não ocupa mais aquele lugar de passividade, recebendo conteúdos para memorizar, mas ele terá uma participação ativa na construção desses conhecimentos. Então a gente já está vendo que para Piaget a aprendizagem não é passiva, né? Cabe então ao professor criar estas oportunidades. Então ele vai assumir esse papel de mediador. Então olha uma coisa importante, né, para a gente anotar aqui, que para Piaget o professor é um mediador, tá? É um mediador, é quem vai intermediar aí essa ação, né? Ele vai provocar uma ação por parte do estudante, ele vai ser aí um mediador, ele vai propor situações, problemas que gerem conflito mesmo, que gerem uma insegurança para mobilizar esse estudante no sentido do desenvolvimento cognitivo e aí, consequentemente, desenvolver também as estruturas do pensamento, raciocínio lógico, julgamento, argumentação, porque
são também questões que Piaget aborda, né? Uma coisa que também tem que ficar bastante claro para a gente, que é que o construtivismo não é equivalente a ideias inatistas e comportamentalistas que a gente já viu aí em outros autores. Por quê? Afinal de contas, o construtivismo, ele pressupõe o quê? Que a aprendizagem só vai ter significação, né? Só vai ser relevante se ela for capaz de potencializar o desenvolvimento da inteligência. E aí isso tem questões de ordem biológica, mas também algum fundo hereditário, né? Genético, mas ele agrega também a isso tudo as experiências vividas, as situações que o estudante viveu, oportunizadas pelo meio, pelos recursos, mas também oportunizada por outras pessoas. Piaget trata aí a educação de qualidade como sendo aquela educação que vai promover o quê? Um desenvolvimento global. Então, olha só, uma educação de qualidade prevê um desenvolvimento, não só prevê, como oportuniza, né? Um desenvolvimento global do estudante. E esse desenvolvimento global do estudante é em todos os aspectos. É no aspecto cognitivo, é no aspecto físico, é no aspecto afetivo, é no aspecto social também. Tá? Então, o estudante no construtivismo, ele tem que ser sempre o centro do processo de ensino e aprendizagem. Não cabe ele ser um mero coadjuvante, mas ele é o protagonista. Tá? Ele tem que acontecer de uma maneira ativa, porque é assim, com o objetivo da construção do conhecimento, sempre, e a partir dos conhecimentos prévios, daqueles conhecimentos que o estudante já desenvolveu, já consolidou, beleza? Vamos organizar o pensamento de Piaget? O que a gente tem de importante? Ó, construtivismo, certo? O que a gente tem aí do construtivismo? Que está ligado a Piaget, evidentemente, né? Uma palavra-chave que liga aí Piaget, para a gente não esquecer, mas está ligado também ao desenvolvimento da inteligência. E ligado ao desenvolvimento da inteligência, que é a base da aprendizagem. E essa aprendizagem vai acontecer por meio da assimilação e da acomodação. Vamos ver como é que é isso? Olha só. Então, o construtivismo, que é a ação, né? É um estudante ativo, mas vai ter também participação importante os processos de assimilação, assimilação e acomodação, acomodação, ok? Bom, a assimilação, ela vai acontecer quando a mente se modifica. Então, vai haver uma assimilação quando a mente se modifica, ok? Sendo que quando não acontece a assimilação, tá? Não aconteceu a assimilação, a mente desistiu ou ela vai deixar para lá, né? Ou ela ainda vai se modificar lá na frente. Então, quando há aprendizagem, na assimilação, a mente se modifica, beleza? Então, quando há aprendizagem, na assimilação, a mente se modifica. Quando não acontece aprendizagem na assimilação, ou a mente vai deixar para lá, não vai pensar sobre isso, é alguma coisa que está muito além daquele estágio de desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, ou ela ainda vai se modificar, mas é lá no futuro, não é agora. Então, se a mente se modificar, então aconteceu o quê? Quando a mente modificou, quando a mente se modifica, aconteceu o quê? A acomodação. Ou seja, ou vai levar a construção de novos esquemas de assimilação. E aí volta
novamente, ou seja, vai levar ao desenvolvimento cognitivo. Então presta bastante atenção, porque aí vai haver aprendizagem. É quando o esquema de assimilação sofre acomodação. Aí sim houve aprendizagem. Belezinha? Bom, outra coisa importante da gente assinalar aqui. Para que esses esquemas de assimilação sejam modificados, né, para que a mente se modifique, é necessário uma atuação por parte do professor. É necessário que o professor proponha atividades desafiadoras, atividades que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios nos estudantes. Tem que sair da zona de conforto. Tá? Então, esse professor mediador vai promover aí situações que causem conflito no estudante. Então, para Piaget, esta aprendizagem é algo também muito pessoal, porque vai partir de iniciativas também dos estudantes, né? De cada qual. Então, aprender é extremamente pessoal, ou seja, é uma atividade individualizada. Assim como essa construção. Então, essa construção do conhecimento será também esta construção individualizada. Cada qual vai aprender de uma maneira, cada qual vai aprender a um tempo. Então, é a partir de um processo ativo, né, cujo significado está aí desenvolvido a partir das bases das experiências de cada qual. Cada um tem a sua base de experiência, a sua vivência, os seus conhecimentos prévios e, portanto, será particularizada, a aprendizagem será sempre individual. Então, o papel do professor é aquele que a gente já viu, é de mediar, de criar aí situações adequadas ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, ou seja, atividades que possam desafiar os alunos, né? Desafiar os estudantes. E as fases do desenvolvimento a gente já sabe, mas não custa assinalar, né? As fases do desenvolvimento. Opa, cadê a minha ponteira? Tá aqui, ó. As fases, vamos colocar aqui, né? Ó, as fases quais são? Primeiro estágio, sensório e motor, né? Ó, sensório, motor. Esse sensório motor, ele vai até os 2 anos, né? Ele vai do nascimento até 2 anos, ok? Depois a gente tem o pré-operatório, já estava confundindo, que vai dos 3 aos 7 anos, tá? Aí a gente tem o operatório concreto. Operatório concreto. E esse operatório concreto vai dos 8 aos 11 anos. E por último, a gente tem o operatório formal. Isso mesmo. E o operatório formal, ele vai a partir dos 12 anos. 12 anos e o céu é o limite, né? É isso aí. Ele vai a partir dos 12 anos e ele vai se desenvolver enquanto houver vida, está havendo desenvolvimento aí do operatório formal. Bom, Piaget ele também vai abordar as questões do desenvolvimento moral em 3 fases. Ele vai falar da anomia, ele vai falar da heteronomia, que a anomia, a partir dos 5 anos, né, começa a se alterar. Então, até os 5 anos, esta questão da anomia, e essa anomia, vejam que ela pega o sensório motor e ela pega também uma parte do pré-operatório. Tá? Então, temos a fase da anomia. E qual é essa fase da anomia? É a fase na qual essas questões de ordem moral só vão acontecer
se tiverem normas, ou seja, as regras têm que estar bem determinadas e serem lembradas a todo momento. Na medida que essas regras vão sendo respeitadas, vão sendo obedecidas, vão virando hábito, e porque elas estão virando hábito e não por consciência, tá? É porque estão virando hábitos, é porque a criança já sabe que acontece determinada situação, ela tem que fazer outra, ela tem que ter uma outra ação. Não porque ela já incorporou aquilo como comportamento, mas porque virou um hábito, porque virou uma rotina. Aí isto vai se desenvolvendo e a fase seguinte é a fase da heteronomia, tá? E que trata aí de crianças de até 9, 10 anos de idade, mais ou menos, né? E aí vai pegar essa segunda fase do pré-operatório e do operatório concreto. Por quê? Nessa fase, é a fase da regra, é a fase que se aceita a regra e que se cumpre a regra exatamente como ela está colocada, e aquilo que fugir disso não está correto, tá? Aquilo tem que voltar à regra, a obedecer a regra, a obedecer os limites. Então, a regra é para ser cumprida, ponto e acabou. E a última fase é a fase da autonomia. Então, olha, são 3 fases, né? A gente tem a fase da anomia, a gente tem a fase da heteronomia e a gente tem a fase da autonomia, tá? Então, aqui é até os 5 anos, aqui é dos 8, 9 anos até os 11, mais ou menos, né? E a autonomia, ou seja, a autonomia já vamos dizer assim, que é a legitimação das regras, ou seja, a regra vai ser respeitada porque a gente já sabe o que tem que ser feito e vai fazer, e vai cumprir a regra. Não preciso de ninguém para ficar me lembrando das regras, como na anomia. Também não preciso ficar fazendo combinados como na heteronomia, e aí eu na autonomia, que é a última fase do desenvolvimento moral, eu já sei o que tem que ser feito e eu faço. Vamos lá resolver a questão, ver como é que estas coisas caem nos concursos e como é que as provas estão cobrando esses conceitos de Piaget? Vamos lá? Vamos aí, primeira questão, a MEOESC, Prefeitura de Paraíso, Santa Catarina, professor da educação infantil. De acordo com Piaget, as crianças possuem um papel ativo, na construção do seu conhecimento, de modo que o termo construtivismo ganha muito destaque em seu trabalho. Para ele, o desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por experimentação e mediação. A gente já viu que o papel de mediador é do professor e não do estudante. Então, não vai ser experimentação e mediação. Assimilação e acomodação, perfeito, é nossa alternativa, mas vamos ver as demais. Assimilação e mediação. Assimilação, ok, mas mediação não, que é o papel do professor. Mediação, de cara não, né? E acomodação? Acomodação sim. E a nossa alternativa, que eu tenho certeza que você gabaritou, porque essa, vamos combinar, que tá tranquila, é a alternativa B. E bora lá resolver mais alguma. Já deixou seu like no vídeo? Não esquece, hein? Outra coisa, coloca aí nos comentários se você está gostando dos vídeos, se você tem interesse em outros assuntos, coloca aí que a gente traz também aqui no canal, tá bom? Vamos lá resolver a segunda questão do dia. Aí, vamos lá, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, prova para supervisor de ensino. Alguns estágios percorridos no desenvolvimento infantil que antecedem o alcance da chamada autonomia, ou seja, antes da autonomia, o que vem no desenvolvimento, né, para Piaget? É a questão da anomia, né, anomia e da
Heteronomia. Lembra? Ó, para Piaget, autonomia significa ser capaz de se situar consciente e competentemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos presentes numa sociedade. Latai, 1992. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. Há uma marcha para o equilíbrio com bases biológicas. Perfeito, porque Piaget era biólogo, né? Então, com bases biológicas, que começa no período sensório-motor, ó, começa no período sensório-motor, perfeito. Com a construção de esquemas de ação, ok. E chega às ações interiorizadas, isto é, efetuadas mentalmente, perfeito. Esta primeira frase está verdadeira. Vamos lá, a outra? Ó, a peculiaridade da teoria piagetiana é pensar a interação pela perspectiva da ética, igualdade, respeito mútuo, liberdade, direitos humanos. Ok, porque é isso que está pressupondo, né, nos conceitos de Piaget a respeito da moral, a respeito da anomia, da heteronomia, da autonomia. Então, perfeito, isso também está correto. Vamos lá, a terceira frase. Para Piaget, ser coercitivo ou cooperativo não depende de uma atitude moral. Não depende? Claro que depende. Claro que depende. Para eu ser coercitivo ou para eu ser cooperativo, depende sim das questões de ordem moral, depende da minha anomia, depende do meu nível de heteronomia, depende se eu já atingi a autonomia ou não. Então depende sim, né? Visto que democracia não é condição para o desenvolvimento da personalidade. Olha, a democracia, ela vai ser sim condição para o desenvolvimento da personalidade na medida em que Piaget também prevê esta construção a partir da interação não só com o meio, mas também com outras pessoas. E aí eu tenho que saber agir e lidar na democracia, que não vai ser com anomia, que não vai ser com heteronomia, mas a partir de conceitos morais já desenvolvidos na autonomia. Então, essa última frase aqui está falsa. Então, vamos lá, olha, verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui, ó, logo a nossa alternativa correta é mesmo a alternativa A. Essa aqui também estava fácil, hein? Tem certeza que você gabaritou. Vamos lá fazer mais uma? Terceira questão, 2021, IBFC, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, para supervisor escolar. Piaget utilizou o jogo coletivo de regras como um campo de pesquisa para considerá-lo paradigmático para a moralidade humana. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Olha, a gente está procurando a alternativa errada. Vamos lá? Anomia. As crianças não seguem atividades com regras coletivas. Isso aqui tá certo, é isso mesmo. Na anomia, as crianças até 5 anos ainda não vão respeitar as regras coletivas se não forem lembradas a todo momento, tá? Autonomia, que é a concepção adulta de jogo. Beleza, a partir de 12 anos, né? O respeito às regras é visto como um acordo mútuo em que cada jogador vê-se como possível legislador. Perfeito, é isso aí, né? A autonomia é isso, cada qual sabe que as regras existem e mesmo que elas não estiverem postas ali naquele momento, eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço, tá? C. Dolonomia,
quando a criança atinge um estágio no qual propositadamente não obedece às regras do jogo e usa trapaças para vencer. Ora, aqui, evidentemente que é a nossa alternativa. Isto aqui é um equívoco. Nem esta expressão dolonomia existe. Aqui a banca até criou uma expressão, né? Ela inventou essa palavra a partir da palavra dolo, que significa responsabilidade, né? Culpa, né? É aquela questão de que eu fiz alguma coisa consciente de que eu estava fazendo. E aí até criou esta expressão, né? Dolonomia, isso aqui não existe para Piaget. Então, é a nossa alternativa errada, aquela que a gente estava procurando. Mas vamos ver a última. Heteronomia, quando as crianças veem as regras como algo de origem imutável, né? As regras estão lá e elas não podem ser mudadas, elas têm que ser respeitadas, acatadas, e não como contrato firmado entre os jogadores. Ao mesmo tempo, quando em jogo, introduzem mudanças nas regras sem prévia consulta aos demais, as regras não são elaboradas na consciência e não são entendidas a partir da sua função social. Tá perfeito, né? Porque na heteronomia as crianças vão seguir aquelas regras e elas são muito rígidas em relação àquelas regras. Elas não prevêem nenhuma possibilidade de flexibilização na regra. A regra existe e ela tem que ser cumprida de qualquer maneira, tá? Então, também está correta essa nossa frase. Então, a nossa alternativa mesmo correta é a alternativa desta questão, que é a errada, né? É a alternativa C. Tudo bem até aqui? Vamos lá resolver mais duas? Tem mais duas aí pela frente. Bora lá! Olha aí, questão de número 4, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, prova de psicopedagogo. Segundo a teoria piagetiana, o desenvolvimento humano é fruto de múltiplos fatores que, agindo em conjunto, possibilitam ao sujeito avançar em sua inteligência, ou seja, se desenvolver, né, cognitivamente. Um dos fatores destacados por Piaget em seu livro A Psicologia da Criança é a maturação, que é explicado pelo autor como: o que é maturação para Piaget? O principal fator de desenvolvimento, visto que é preciso o amadurecimento do sistema endócrino para que todos os outros funcionem. Olha que bobagem, né? Eu não preciso de um funcionamento do sistema endócrino para que os outros sistemas orgânicos funcionem, tá? Porque senão, quem tem problema endócrino não se desenvolveria, né? E isso não é a realidade. B. Condição necessária para o aparecimento de certas condutas, mas não o suficiente para dar conta de toda a organização mental. É a nossa alternativa, com certeza, né? Porque a maturação é exatamente isso, né? Ela é uma condição para que apareçam aí outras condutas, outros desenvolvimentos a partir de alguma mudança interior, mas ela não é suficiente para, não é porque eu tenho um desenvolvimento orgânico, eu tenho um desenvolvimento físico, isto não é suficiente para que eu tenha um desenvolvimento cognitivo, que eu tenha um desenvolvimento mental. Eu vou precisar sim, e principalmente da mediação do professor, né? Me provocando, colocando situações, problemas para eu resolver, provocando conflito, desequilíbrios, reequilíbrios. Então, é a nossa alternativa, mas vamos ver as demais. C. O fator que faz com que todos os sujeitos passem pelos estágios do desenvolvimento da mesma idade? Não, porque essa questão da idade, Piaget coloca sempre como um parâmetro, né? Então, o sensório motor é do 0 aos 2 anos, mas ele pode ser até o 0 aos 2 anos e meio, ele pode ser até 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Não há uma rigidez dessa faixa etária nos estágios do desenvolvimento, né? Então, não, isso aqui não é algo fixo e rígido,
tá? E D, um mecanismo interno que possibilita equilibração. A maturação não é um mecanismo interno que vai provocar ou possibilitar a equilibração. Ela até ajuda, mas ela não é a maturação que vai possibilitar a equilibração. Então, a nossa alternativa correta é mesmo a alternativa B de bora lá resolver nossa última questão. Vamos lá? E aí, vai arrasar nas provas em relação a Piaget, hein? Isso aí. Vamos lá, olha. Quinta questão, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, prova para psicopedagogo. Para Piaget, não existe nenhuma conduta humana, por mais intelectual que seja, que não comporte aspectos afetivos. Desta forma, para o autor, a afetividade. Então, a gente tem que buscar aqui, nessas frases, a questão da afetividade para Piaget. Vamos lá. Pode construir esquemas cognitivos, pois oferece a motivação para as condutas intelectuais. Não é isso que Piaget fala. Ele não fala que é o afetivo que liga a motivação. O que vai ligar a motivação são os conflitos, são os desequilíbrios, né? É o interesse e não a afetividade. Então, a primeira frase não é a correta. 2. É a energética da ação, aquela que oferece a motivação para as condutas humanas. Sim, né? A afetividade, sim, ela vai impor aí na ação, né? Ela coloca emoção, ela coloca um a mais na ação, né? A afetividade, sim. Quando você está na ação, a afetividade vai colocar. Não tem questões que a gente fala, ai, eu vou resolver isso aqui com sangue nos olhos, ou eu vou resolver essa questão aqui, agora me desafiou, eu vou resolver, né? Eu estou imbuído aqui de emoção nesta minha ação. E aí sim é um fator motivacional. Então, a segunda frase está correta. Vamos lá para a terceira. É responsável pela autorregulação de todos os fatores do desenvolvimento humano. De todos os fatores do desenvolvimento humano? De jeito nenhum, né? Porque todos os fatores do desenvolvimento humano é muito grande para ficar só na afetividade. E a questão da racionalidade, que Piaget também trabalha e trabalha muito bem. Então, essa autorregulação, ela não pode ficar só por conta da afetividade. Então, essa terceira frase aqui também está equivocada. Então, a nossa única correta aqui é a 2. Então, afirmativa 1 está correta, não. 2 e 3, não. 1 e 3, não. Apenas a alternativa D, apenas a alternativa 2 está correta. Portanto, dessa nossa última questão, o nosso gabarito é a alternativa D. E aí, dando certo seus estudos a respeito de Piaget para as questões aí? Isso aí. Ó, vamos ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like e deixar aí nos comentários o que você quer ver aqui pelo canal, se você está gostando, como é que você gostaria que esse canal também interagisse de outras formas com você. Tudo bem? Beijo grande e até a próxima!